Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Entre o sexto e o sétimo selo, vemos duas multidões. A primeira multidão está na terra e é composta pelos famosos 144.000 que receberam o selo de Deus. Já a segunda multidão está no céu, vestido de branco e com palmas nas mãos. Estes são os que morreram por amor de Cristo. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. É bom ressaltar que a ideia geral do capítulo 7 de Apocalipse está falando de uma grande tribulação, um período de grande sofrimento. Aqueles chamados preteristas entendem que este capítulo 7 de Apocalipse está falando basicamente sobre o sofrimento que a igreja tinha na época da igreja primitiva. Afinal de contas, devemos entender a razão de pensar assim, porque de fato a igreja primitiva foi perseguida e sofreu muito debaixo da perseguição do Império Romano. E, portanto, essa ideia de que essa multidão de mártires de vestes brancas vão ser recebidas por Deus faz todo sentido. No entanto, outros intérpretes entendem que, na verdade, pode ser que essa tribulação seja uma referência à tribulação que todos nós sofremos durante o tempo todo e, portanto, não é uma referência específica ao passado nem ao futuro. No entanto, a maioria dos estudiosos cristãos imaginam que isso sim é uma referência para o futuro. Alguns acham que os 144.000 pertencem a Israel literalmente. Isso significaria que no momento da grande tribulação, quando Israel reconhecer o Messias Jesus, será perseguido. E então a referência aos selados aqui, os 144.000, seriam os judeus que acabariam sendo perseguidos e atingidos de maneira drástica no momento da grande tribulação. A maior parte dos intérpretes do tipo pré-milenismo entendem que essa tribulação está ali dentro da chamada última semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel, significando que depois da metade da semana, ou seja, os 3 anos e meio, o anticristo deveria perseguir a Israel e a tribulação atingiria a nação. Mas e quanto à multidão de vestes brancas? Ela é uma referência aos gentios que, durante a grande tribulação, vão se converter e vão sofrer uma grande perseguição porque se manifestam firmes ao lado de Jesus Cristo. Mas a grande verdade que descobrimos nesse texto é que nenhuma injustiça passa batido diante de Deus. Portanto, Deus trará o seu julgamento sobre aqueles que praticam o mal e que perseguem a sua igreja. E aqueles que sofrem por causa do Evangelho, que injustamente são perseguidos, certamente serão compensados e abençoados pelo próprio Deus. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima.